Fala, dentista! Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo eu quero te mostrar como eu faço meu encerramento diagnóstico. Então, se você quer saber, tá curioso ou quer aprender a fazer, fica nesse vídeo comigo até o final. Antes da gente colocar aqui a mão na massa, eu já tô com as minhas coisinhas aqui, eu vou pedir um favor para você, que é se inscrever no canal e ativar o sininho. Por que eu peço isso? Porque isso traz relevância para o YouTube, é muito importante mesmo. Imagina, a gente está falando de um assunto sério, né, odontologia, e é mais difícil que esse conteúdo seja entregue para as pessoas. E quando você se inscreve, quando você ativa o sininho e você curte o vídeo, aí o YouTube começa a entender a relevância, a importância desse vídeo e distribui mais. Então, se você gostar do vídeo, você também pode curtir aí para ajudar o nosso trabalho, beleza? Agora, eu já vou mudar aqui a posição da câmera, porque eu já quero colocar a mão na massa e explicar para vocês o que eu vou fazer nesse modelinho que está aqui, nesse sorriso dessa paciente, para depois eu provar na boca da paciente, certo? Então vamos lá. Bora, pessoal, para a segunda parte do encerramento, ó. Já fizemos o superior. Se você não assistiu o vídeo do superior, procura aí no meu canal, que esse vídeo tá aí. E agora nós vamos fazer o inferior, tá? Da mesma forma que eu fiz o superior, pouquinha cera, lugares pontuais, para fechar os black space que essa paciente tem aqui e alterar um pouquinho da forma. Esse caso não é um caso que vai ter aumento de dimensão vertical, não estamos mexendo em nada de função, isso aqui é puramente estético. Certo? Então, bora lá? Então, vou jogar minha cerinha aqui. De forma estratégica, agora no inferior eu tenho que jogar minha cerinha aqui e amassar ela, né? Porque agora eu tenho um antagonista que vai tocar aqui, ó. Então, eu vou fazendo assim já para todos os dentes, para ver até onde eu posso ir. Esse pré-molar eu vou mexer pouca coisa na forma, o canino um pouquinho mais, ou o canino tá um pouco desgastado, a anatomia dele não é tão bacana. E é uma queixa da paciente, né? O inferior é uma queixa da paciente. Mordo aqui, fecho, ocluo. Vou colocar aqui minha cerinha. E onde eu apertei a cera ali, eu não volto a colocar mais cera, né? Porque eu já sei que é o meu limite ali. Ó, vou amassando. O canino, pessoal, sempre tem que ficar um pouco mais pontudo do que o lateral, do que os incisivos. Por quê? Porque o canino ele faz guia. Se ele ficar na mesma altura, ele não vai fazer a guia corretamente. Então, por exemplo, aqui que eu não tenho espaço na vestibular, o que eu faço com a ponta dele? Eu jogo ela um pouco mais para a lingual, para eu conseguir fazer a ponta dele, ó. Mas eu vou acertando assim. Vou fechar os black space aqui, que é a queixa da paciente, né? Lembrando que assim, tá, provei esse enceramento. Ah, eu tô fazendo enceramento em 20 dentes porque eu vou fazer 10 facetas superiores e 10 facetas inferiores de porcelana. Eu ainda não sei, eu tô planejando. O que eu vou fazer depois... Aí eu vou sentar com a paciente, depois que eu provar, aí eu vou dizer para ela o que é necessário para fazer, aí eu vou passar o orçamento. Então aí sim nós vamos conversar sobre o que é preciso para entregar esse resultado aqui. Isso que é o legal, né? Eu não vou vender faceta antes de saber o que eu posso fazer.
Então aqui eu estou estudando, eu estou analisando e beleza, agora sim eu vou passar orçamento para paciente. Vou fechar o Black Space aqui. Vendo? Parecia que não ia caber cera nenhuma. Agora eu já sei que vai caber, vai ficar bonito. Aí, pelo que eu estou esculpindo aqui, pelo que eu esculpi lá no superior, eu consigo agora dizer para a paciente onde eu vou ter que desgastar. Eu consigo mostrar aqui para ela, né? Para chegar nesse resultado. Entenda que se você fecha um tratamento sem fazer uma análise, sem planejar, sem mostrar para o paciente, aí, vamos supor, você vendeu faceta sem desgaste. O que você vai fazer na hora de realmente executar o serviço? Você vai colocar a resina sobre o dente da paciente. Então, imagina, se o dente já está para frente, como é que você vai colocar mais coisa nesse dente que está para frente só porque você vendeu para a paciente que era sem desgaste? Não pode, entendeu? Você tem que analisar se é possível, porque dependendo da situação é mais saudável, na verdade, na maioria das vezes, é muito mais saudável para o paciente fazer o desgaste para fazer o trabalho estético do que não fazer o desgaste e fazer um sobrecontorno, e aí sim dá problema para o paciente, porque na cabeça do paciente, por que ele quer fazer um trabalho sem desgaste? Porque ele não quer mexer no dente dele, ele não quer estragar o dente dele, certo? Se ele não quer estragar, aí ele topa fazer sem desgaste, mas ele não sabe que se eu colocar sobre o seu dente, sobre o dente dele, um volume de resina excessivo, eu vou estragar o dente e o osso. Então, assim, eu posso causar uma gengivite, uma periodontite. O paciente não sabe disso, ele acha que beleza, se eu não gostar, eu tiro. Ele tem essas coisas na cabeça dele. Então, por isso que a gente que é profissional não pode permitir que o paciente escolha qual tratamento ele quer fazer. Tá bom, ele quer fazer sem desgaste, eu vou fazer sem desgaste. Não é assim que funciona. Você vai fazer sem desgaste ou com pequenos ajustes, que eu nem chamo de preparo, né? Por exemplo, lá na região cervical, se você vai fazer faceta de porcelana, alguns ajustes para que tenha uma inserção para ela encaixar. Você vai fazer isso agora de forma planejada, né? Porque o seu enceramento te mostrou onde que você tem que mexer para você entregar o resultado para o seu paciente. Você não vai fazer desgaste de forma arbitrária. Vamos desgastando aí. Não. Por isso que a gente consegue, fazendo o planejamento, falar para o paciente, né? Prometer para o nosso paciente que, dependendo do que eu vi aqui no planejamento dele, eu não vou deixar ele com dentinho de rato. Agora, se essa paciente aqui, esse enceramento que eu estou fazendo, que ela é cheia de black space no inferior, se ela quiser fazer uma faceta de porcelana, eu vou ter que desgastar proximal do dente dela, porque para eu fechar ali, eu não posso gerar um sobrecontorno, então eu tenho que falar isso com a paciente, entende? Mas é ruim, aí ela não vai querer fazer, aí ela vai procurar outro profissional, não tem problema. É o correto sempre é o correto, não adianta. E quando a gente explica, quando o paciente vê todo esse carinho aqui de você parar para estudar o caso dele, para mostrar o caso para ele, ele percebe a diferença. A gente gera valor quando a gente faz isso. E aí a gente se diferencia, o nosso preço pode ser diferente porque você gerou valor. O paciente te percebe de forma diferente, né? O que faz mudar o preço, quanto você cobra, é a percepção do seu cliente. Então, quando você faz isso aqui, que você estuda a boca do seu paciente, aí sim, o seu paciente percebe
E aí ele está disposto a fazer com você justamente por isso. Ele não está disposto a fazer com você porque você foi o mais barato. Você sai de guerra de preço. Você entra mostrando para o seu paciente que você está dedicando no tratamento dele, no trabalho dele. E aí ele percebe. E aí ele entende o que você está falando sobre o desgaste também. Porque fica visual, certo? Joguei cera em todo mundo, agora eu começo a esculpir. Como eu fiz no superior, sempre aliso a vestibular, tiro a irregularidade que ficou com a maquininha, né, com o gotejador elétrico, venho individualizo um dente do outro, inclino a aresta, sempre a mesma sequência eu uso. Giro o modelo para lá, giro o modelo para cá, para eu poder enxergar de todos os ângulos o que eu estou esculpindo. E aí realmente vira uma produção, né? Uma produção de dentinho, uma fabriquinha de dentinho. Porque eu vou repetir esse passo a passo para cada dente aqui, ó. Aqui eu deixei o canino um pouquinho mais pontudo, né? Eu acabei de tirar a ponta dele sem querer, então vou pôr uma ponta aqui. É importante também considerar a queixa do paciente, tá, pessoal? Porque, entendo, o paciente te procurou por um motivo. Se você não consegue resolver, mesmo que você veja que tem, né, que resolver outras coisas, ele se frustra muito. Então, por exemplo, o black space aqui, que a paciente incomoda, é muito plausível, né? É compreensível o paciente não gostar de black space. Ninguém gosta, nenhum paciente gosta. Então eu preciso resolver esse problema da paciente. E parece óbvio, mas às vezes o paciente entra e sai do consultório e não resolve aquilo que ele foi para resolver. Quantas histórias eu já não escutei no meu consultório de paciente dizendo assim: eu fui para resolver uma coisa e saí de lá com o mesmo problema. Então, se atente a isso, tá? Que seja uma questão estética, que seja uma questão de dor, por exemplo, uma sensibilidade. Eu fui lá, eu estava com uma sensibilidade X, o dentista não se preocupou com isso, falou que eu tinha que fazer outras coisas e eu continuo com a mesma sensibilidade. Isso é muito importante para o paciente, resolver a queixa do paciente. A gente estudou isso tanto, né, na faculdade, lembra lá da queixa inicial, isso Qual é a sua queixa inicial? Todas as anamneses da faculdade tinham isso, né? Você anotava lá a queixa inicial do seu paciente, porque é importante. Então aqui onde amassou por causa do antagonista, agora eu desgasto para conseguir deixar a pontinha bonitinha, porque eu não posso ir lá e colocar mais cera, né? Se eu vier aqui e colocar mais cera, eu vou conseguir deixar bonitinho, mas aí não vai conseguir, na oclusão vai pegar. Então eu não posso, por isso que eu amassei. Depois que eu amassei, eu respeito aquela região ali. Eu não posso colocar mais. Então eu vou esculpir, aquele é meu limitador. Eu vou esculpir naquela marquinha ali. Sempre, região cervical mais estreita do que a região do terço médio incisal. E assim vai, fazendo sempre a mesma sequência. Deixo lisinho na vestibular, vou tirando o volume, chego lá perto da onde está amassado pelo antagonista, vou individualizando os dentes.
E assim vai. Vou alisar o canino, faço uma vertente para lá, faço uma vertente para cá, tiro as imperfeições da ponta do gotejador, né, que ficou. Porque aqui eu tô fazendo uma coisa mais rápida, dá para fazer bem devagarzinho e ficar mais perfeitinho, dá também. Mas eu prefiro assim, tô tão acostumada assim. Individualizo bem, isso é bem importante, né? Já repeti muitas vezes aqui, realmente é muito importante individualizar bem, porque o mocap, quando a gente coloca na boca, ele fica unido. Isso é uma coisa que faz o paciente estranhar. Muitas vezes eu escuto o paciente, nossa, mas parece uma dentadura. Eu ficava super chateada no começo, porque para mim parecia uma dentadura, era tudo que eu não queria. É óbvio que o meu ensinamento melhorou muito, né? Mas também, às vezes, ele fala que parece dentadura só porque tá unido. Uma coisa é certa, o paciente que estranha no espelho, que às vezes fala, nossa, muito diferente, não sei se eu gostei, ele sempre vai gostar na foto. Então, o que eu percebi ao longo desses anos aí, né, de tanto tempo fazendo mocap nas pessoas? Percebi que é difícil mesmo olhar no espelho e no primeiro momento já falar, nossa, que legal. Mas o paciente gosta muito na foto, porque no espelho, mesmo que o sorriso dele não é bonito, ele já estava acostumado daquele jeito, né? Então, aí ele olha a diferença que ficou e acha diferente mesmo, não significa que está ruim, né? Muitas vezes eu converso com o paciente, olha, seu dente tá bacana, não tem como o seu dente tá grande, ele tá correto para você. Agora, você precisa se acostumar um pouco. Aí eu peço um tempo pro paciente, sabe? E normalmente não, sempre se acostuma. Porque imagina, você pega um dente que todo desgastado, que às vezes tá até feinho. Aí você vai lá, conserta, deixa bonito, mas mudou, né? Alterou, não teve jeito. E aí, se o paciente não tem um perfil muito de mudança, um perfil de personalidade de mudança, é mais difícil ainda. Porque tá feinho, mas ele tá acostumado. Entendeu? Então, eu já tive caso assim também. Difícil por conta da personalidade do meu paciente. Então, gente, olha, trabalhar com pessoas é algo que a gente precisa estar sensível aos detalhes da individualidade de cada um, sabe? Cada um reage de uma forma, tem pessoas que ficam super felizes, tem outras pessoas que não demonstram nenhuma emoção. Então é isso, é sobre isso. Eu vou fechar aqui, ó, o black space dela por trás para eu não deixar o dente muito largo e para atender a necessidade da minha paciente, certo? Esse canino aqui eu gostei mais do que o outro. Esse aqui eu achei mais bonitinho, o outro tô encrencando ainda com ele. Não tá bonitinho esse. Deixa eu ver se consigo melhorar. Ah, agora vai ficar mais bonitinho. Tava faltando um detalhinho ali. Prontinho! Olha lá, superior e inferior, pouca cera, né? Pequenos ajustes para o meu paciente provar, para ele entender o que é possível fazer no formato do dente dele. Parece pouco, mas na boca isso vai ficar muito legal. E é isso, vou provar no paciente, vou mostrar para ele o que é possível. A partir daí, então, a gente vai para o próximo passo, que é saber o que eu vou fazer para entregar esse resultado.
Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, das dicas que eu dei. Eu faço esse conteúdo aqui com muito carinho, porque realmente eu gosto demais de fazer isso. Não é à toa que eu faço de forma analógica, né? De realmente enceramento ali, raiz, né? Com a cerinha, com o gotejador. É o gotejador elétrico, que é um pouquinho mais moderninho, mas não deixa de ser um gotejador. Então, realmente eu gosto. E eu quero mesmo contribuir, eu quero poder ajudar as pessoas. E se você gostou, então curte esse vídeo. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, compartilha com as pessoas. Assim a gente, além de poder ajudar as outras pessoas, né, os outros colegas dentistas, assim a gente pode deixar essa classe mais unida. O YouTube também entende que esse vídeo é importante e acaba entregando mais para as pessoas. Beleza? Muito obrigada pela atenção de vocês até aqui e deixa o sininho ativado aí para você receber notificação quando eu colocar o próximo vídeo aqui. Até lá!